Estamos ao vivo. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham nesse dia, nessa semana maravilhosa em que a gente tem aqui uma excelente convidada, super bom astral, vocês vão ver, e teremos esse encontro maravilhoso. Bom, queria primeiro, para quem está nos conhecendo agora, ou quem já conhece o nosso trabalho, apresentar rapidamente o que é o Confrontarte, né? Nós estamos aqui nessa equipe, o Confrontarte surgiu durante a pandemia, uma atividade de extensão que reúne 3 grupos diferentes em universidades diferentes. O Empoderá-los, no programa de pós-graduação da UFRJ, o grupo Cinema, Gênero e Diversidades, na Universidade Federal de Goiás, com a Regional Goiás, com a professora Silvana Bellini, e temos o grupo GPIC, no curso de Relações Internacionais, no programa também de pós-graduação, com a professora Daniele Aires Pinto. Nós 3 criamos esse encontro quinzenal e temos proposto uma programação em que procuramos reunir o direito com a arte, sempre buscando várias expressões artísticas, não há uma única expressão em cena, mas várias modalidades e com temas bastante contemporâneos na área do direito, e assim temos feito. Ano passado fizemos 19 encontros, esse ano esse já é o nosso segundo encontro. Então, já sem mais fazer delongas aqui, vou passar para a Daniele, que vai explicar um pouco como funciona os encontros a cada momento, né, como vai ser a dinâmica remota, né, já que estamos nesse modelo. Obrigada, professora Lília. Então, boa tarde a todas, a todos e a todes. É um prazer estar aqui. Queria agradecer também a presença e a disponibilidade da professora Georgia estar aqui com a gente. Tenho certeza que a tarde hoje vai ser incrível. Então, muito obrigada. E, pessoal, a gente, como vocês sabem, a gente transmite o nosso evento pelo canal do YouTube do GPIC. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas à professora Georgia no chat lá da transmissão no YouTube. E se puderem curtir o nosso canal, o nosso vídeo, colocar o sininho ali para receber as nossas notificações, vocês ajudam a que nossos vídeos tenham mais impacto cada vez no YouTube, cada vez que alguém procura. Então, essa é a nossa dinâmica. No final, nós teremos aqui um espaço para perguntas, então fiquem à vontade para escrever as perguntas que a gente repassa à professora Jorge. Então, professora Silvana, por favor, para fazer a apresentação da professora Georgia e depois... Tá desligado o seu microfone, professora, tem que ligar. Desculpa, gente. Eu peço desculpas pelo futuro também, porque isso tem acontecido sempre. Desculpa aí. Então, eu cumprimento a todas, a todos e todos que estão aqui. Um prazer enorme, mais um encontro do Confrontarte, junto com as minhas companheiras Lilian e Dani. É sempre um prazer enorme os nossos encontros quinzenais. E hoje, particularmente, eu estou muito feliz, porque a professora Georgia Mitrano aceitou nosso convite, e a professora Georgia é uma querida, é uma amiga querida que tem um currículo extenso e maravilhoso. Ela é professora associada da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de Filosofia e da pós-graduação em Filosofia. E, assim, eu não vou ler todo o currículo dela, mas tem algumas particularidades que me chamou a atenção, que é a professora Georgia, ela trabalha, ela orienta com temas que se vinculam a questões éticas e políticas, com ênfase em estados de exceção, terrorismo de Estado, gênero e o par ético-estético. Além de todas as outras outros trabalhos que ela faz, eu sugiro que vocês deem uma olhada no currículo dela, que é encantador. Os referenciais que ela usa são incríveis, e eu, particularmente, já li textos da professora Georgia, e, assim,
é de uma leveza para falar de coisas sérias, é de uma poesia, é de uma arte. E eu estava, antes da gente abrir aqui, dizendo como essa mulher é iluminada. Eu falei, a Georgia é um holofote. Quando ela chega, a luz a antecede. Então, eu sou muito grata dela ter aceito o nosso convite e é, é, digo para ela que não será o último convite, porque eu vivo convidando a Geórgia e ela vive trazendo luz para esses momentos de sombra que a gente está vivendo. Então, Geórgia, muitíssimo obrigada e eu te passo a palavra, então, para você trazer um pouco, dividir com a gente, compartilhar com a gente o seu trabalho, e eu tenho certeza que vai trazer luz para a gente, como sempre você faz. Muito obrigada e está com você a palavra. Bom, eu não tenho nem palavras, tamanha generosidade da Silvana falar de mim. É uma amiga querida, é uma amiga. Nos conhecemos há quase 8 anos, né, Silvana? E é uma pessoa maravilhosa. Eu agradeço demais o convite. Eu acho que é uma parceria fantástica poder estar aqui com gente de outras universidades, de áreas que eu chamo de co-irmãs, porque a gente está, de alguma maneira, sempre pensando junto. Se eu não leio vocês ou vocês não me leem, a gente lê as áreas em comum. Então, eu acho isso fantástico. Eu quero agradecer as pessoas que eu não estou vendo, que estão aí assistindo, né? E agradecer, falar sobre coisas que são muito caras. Eu tento ser leve, sim, porque quando a gente fala de genocídio, quando a gente fala de morte, quando a gente fala de assassinato, o peso é tão grande, né? Se a gente não tiver, às vezes, um pouco de leveza nas palavras, é difícil. Eu esqueci de agradecer o prazer imenso de conhecer a Lilian e a Daniele, pessoas já somos irmãs amigas de infância, né? Então, isso é fantástico. Eu adoro poder estar nesse lugar. Então, eu falei com a Silvana que eu, ao invés de eu fazer um texto e uma fala, eu vou falar um pouquinho, fazer um pouquinho das duas coisas, para a gente conversar. Eu acho que, mais do que palestras e falas, a conversa, eu sou uma filósofa, né? Então, o diálogo, o caráter dialógico da coisa, para mim, é fundamental. A política só se dá no diálogo, na capacidade de persuadir, ser persuadido, na possibilidade de seres livres, iguais, poderem falar. Num mundo onde liberdade e igualdade são temas muito complexos. Eu peguei uma passagenzinha de um texto escrito por mim, né, e faço algumas adaptações, porque a gente está no século XXI, mas eu sempre penso no século XXI, mesmo que a gente tenha uma data de início, que seria a queda das Torres Gêmeas, né, o ataque aos Estados Unidos, quando a gente faz uma data de início, e eu brinco que o final do século XX é a queda do Muro de Berlim, mas, de alguma maneira, me parece o tempo inteiro que nós estamos ainda dentro de paradigmas que não se fecham. Se, por um lado, o século XIX, eu falo um pouco de séculos, porque eu acho que é muito importante a gente entender que a gente não saiu dessa esfera, né? Então, o século XXI é um contínuo do século XX e, terrivelmente, parece que vivemos, nessas 2 primeiras décadas do século XXI, algo muito próximo que se vivenciou no início do século XX, um século marcado. E aí que é o interessante, né? Por pensamentos pautados na certeza de que o universo brota cada vez mais manifestamente como ordem, liberdade e, consequentemente, como uma consciência de si, né? Um manifestar do universo que é concebido por homens e mulheres, né, como um progresso. Ou seja, a gente ainda funciona como se houvesse um caráter evolutivo que direcionaria a humanidade a um conhecimento pleno de si e, consequentemente, a total liberdade. Só que quando a gente olha para isso, né, e aí eu penso nesse progresso apontado, né, ele pode ser entendido como um progresso do espírito, esse espírito com E maiúsculo. Eu sou carioca, tá, gente? O meu é mesmo. Então, o E maiúsculo,
né, apregoado por Hegel, o qual se apresenta como um contínuo que se concluirá atravessando a história áspera dos homens, né? E aqui, assim, é muito complexo, porque ao falar de homens, eu já tenho um problema de fala, né, gente? Um problema complexo, porque eu sou mulher, eu não sou um homem. E como eu, tem pessoas que são bigêneras, tem pessoas que são agêneras, eu tenho uma multiplicidade. Então, a própria ideia de progresso, de igualdade e liberdade, nos próprios termos colocados, já estamos com um problema sério aqui. Mas vamos seguir a ordem, aspas, uma ordem muito complexa que a gente tem que mudar. Meus textos já vêm homens, mulheres, eu já uso o arroba, o e, né, para todos. Então, tentar trazer isso, mesmo que de uma maneira ainda abrupta, mas eu faço questão de demarcar isso, porque é importante saber que temos um problema que está na própria Declaração Universal do Direito dos Homens. As mulheres não estão ali citadas, não é à toa que o Olímpio de Gouges vai escrever a Declaração Universal dos Direitos das Mulheres e degolada, né? Então, todas essas questões, para falar de política, elas têm que ser passadas para a gente. Estou tentando aqui introduzir um pouco sobre isso, né? E pensar, né, como é que essas diferentes aventuras humanas, né, nesse modelo apregoado por Hegel, que a gente acompanha, mesmo sem saber quem foi Hegel, como se o tempo e o progresso tivessem aqui, parece, para nós, cada vez mais complexo. E por que parece para nós cada vez mais complexo? Exatamente no ápice do que a gente entenderia da civilização, da igualdade, da liberdade, né? da famosa consciência de si, né? Como a gente gosta de brincar no chavão filosófico, é onde a logística do crime, a morte, dos campos, que não são uma invenção nazista, os primeiros campos que a gente tem noção são ingleses, dos Boer, onde mulheres e crianças e idosos morreram de doença e de fome em 1902, então a invenção não é alemã. Eu costumo fazer uma jocosidade dizendo que os alemães apenas aperfeiçoaram aquilo que os ingleses já faziam há um bom tempo, né? No ápice disso tudo, é o que onde a gente encontra tantas questões. O apartheid acaba no início dos anos 90, na África do Sul. Nós, depois do Holocausto, temos Kosovo. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente fala, gente, não é possível. Ao pensarmos no parou, no estagnou, eu não sei como é que a minha amiga das relações internacionais vai pensar, eu penso em ataques terroristas que nós nos negamos por uma relação, por exemplo, estadunidense, de que Hiroshima e Nagasaki não foram. Eu sempre tenho uma frase, porque eu era apaixonada por Romeu e Julieta, então eu devo ter lido umas 1000 vezes Romeu e Julieta. E tem uma frase que eu amo no texto, que quando Romeu vai falar para Julieta dele ser um motéquio, ele diz: a rosa com outro nome exalaria o mesmo perfume. Não preciso não nomear, mas 220.000 pessoas mortas talvez tenha sido um dos maiores ataques terroristas da história. Eu sei que tem controvérsias em relações internacionais, por isso que eu não sei bem como é que isso fica. Já andei nos debates desses pela vida. E exatamente nesse momento, a gente se volta para o século XXI. Um século que a gente, já que não teve o bug do milênio, né, na virada de 2000 para 2001, e a primeira coisa que a gente tem é um atentado terrorista. Terrorismo aprendido nos ocidentais, vamos convir. IRA, ETA, ensinaram muito bem. Né? A relação de amizades e inimizades, lá do alemão Carl Schmitt, parecem muito claras na hora dos negócios e na hora da eliminação. E, a partir disso, pensar resistências, pensar em saídas, talvez seja o nosso grande problema, o nosso grande desafio. Um dos maiores desafios
da nossa geração. E por que um dos maiores desafios da nossa geração? Porque é uma geração que nasce na Guerra Fria, beleza, mas a gente tinha passado pela geração da guerra, a gente não foi ela, a gente achou que tinha acabado, a gente achou que a gente estava realmente no progresso. Se os carros iam voar ou não, isso pouco importava. O que importava é que eu podia me comunicar a longas distâncias. O mundo agora era global. A gente tem uma ideia de que a música do John Lennon, né, se consolida. E, na verdade, talvez dos últimos 7 anos para cá, se a gente fizer uma análise bem abalizada, nada longe dos primeiros relações políticas que vão levar aos primeiros conflitos que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Então, é a partir disso, dessa dimensão em que a gente pensa que tem um progresso, e tem um progresso científico, tem um progresso tecnológico, mas o progresso humano, se é que possível que ele exista, eu acho que é esse que é aqui que é o ponto. Que base é essa? Que conceitos são esses que nós temos? Que história de espírito, né, no sentido hegeliano que nos acompanha, a gente vai começar a falar e a gente vai escrever. Será que nós estamos realmente escrevendo um novo tempo? Até os termos do nazismo, né, a gente reproduz ao exilar artistas, né, e artes como degenerado. E aí, né, a Silvana me pergunta o que você quer falar. E aí eu estou dando um curso de Hannah Arendt sobre totalitarismo, né? A pessoa está trabalhando só com coisinha leve. Mas aí me deram uma benção que é um curso de estética para as artes. E a Hannah Arendt, para mim, é uma autora muito cara. E o Albert Camus, por isso que a Silvana falou que eu fico escrevendo em forma de poesia, que eu sou uma leitora do Camus. E ambos, querendo Camus ou não, porque ele é um esteta, né? Ele é um filósofo, mas ele é um esteta, ele é um homem da literatura, ele é prêmio Nobel, ele é um teatrólogo, ele é um ator, né? E a Hannah Arendt também pensa numa saída pela obra de arte. Talvez, eu sempre digo que é talvez, eu não acredito em verdades últimas e absolutas, mas eu acredito em possibilidades de verdade. E ao acreditar em possibilidades de verdades, o talvez, às vezes, tem força de sim. A gente tem algumas, dentre várias, formas de resistir a esse pesadelo humanitário. A Silvana sabe, mas eu tenho um passado estranho. Eu sou bióloga. Então, às vezes, eu penso que antes de ser filósofa, fui bióloga um dia lá, há uns 30 anos atrás, gente, é quase isso. Mas, não, é isso mesmo, não é que horror, acabei de anunciar a idade. Mas, gente, me formei criança. Mas essa relação é importante, principalmente na pandemia. O que é o vírus? Eu fazia uma brincadeira com meus alunos no ensino médio, né, que era uma brincadeira que eu tinha alguns alunos religiosos. E eu pegava o Jurassic Park, e eles adoravam, né, que eles estavam, né, com 14, 15 anos, e eu dizia assim, tem uma frase lá que eu gosto muito, que é Deus cria os dinossauros, Deus destrói os dinossauros, Deus cria o homem cria os dinossauros, o homem destrói Deus. Eu não estou falando do Deus de divindade. Eu, na verdade, estou pensando quem é o vírus e o quanto esse vírus que hoje nos assola, um vírus pandêmico, um vírus que está aí por conta dos cursos da natureza, assim eu acredito, né? De tantas pandemias que já enfrentaram a humanidade, né? A humanidade já enfrentou tanta pandemia ao longo dos séculos, dos milênios. Quem é o vírus e como resistir a ele? Se a gente não está aqui conversando, talvez a gente esteja numa coisa mais ampla, que é um processo criativo, que é a criação. E aí eu pego 2 citações que me são caras. Uma, na verdade, ela não é cara a mim, ela é cara a Hannah Arendt. Ela vai falar sobre uma mágica da existência. Ela mantém o termo escrito em alemão,
que não tem a ver com a existência e não tem a ver com o existencialismo, é como um existenciar-se, né? E aí ela é apaixonada por um libretista alemão e ele fala uma coisa que é fantástica. E a partir daí há um desenvolvimento interessante do pensamento político a partir da estética, a partir do juízo de gosto, a partir da possibilidade de juízo desinteressado. E aí Hofmannsthal diz: as mais maravilhosas frases poéticas são as que nos fazem ver, com indiscutível certeza e grande clareza, o fisicamente impossível. Trata-se de verdadeiras descrições pelas palavras. Ora, a gente está querendo falar de resistência e arte, no momento político que atravessa uma pandemia, que não é brasileira, não é um problema nosso, ele é um problema mundial, global, né? Cada um vai usar um termo que queira aqui, mas eu poderia usar os dois. Um problema que nos assola, por quê? Exatamente porque não me parece que saímos do mesmo paradigma da virada do século XX, com nuances diferentes, com várias questões envolvidas de outra ordem, mas nós, no afã desse progresso, ainda somos os mesmos e escolhemos quem são homens e mulheres que podem conviver conosco. Inclusive, quem pode morrer na superfluidade da máquina capitalista que gira, 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 sem parar. E talvez a poesia nos salve, a pintura nos salve, a arquitetura nos salve, e uma existência estética daqueles que não são artistas, mas fazem da própria existência uma obra de arte, elas nos salvam. Então, a frase do Hofmannsthal mostra que talvez, eu sempre fico com talvez, esse talvez que pode um dia ser um sim, ela possa criar uma mágica das pequenas coisas. E nas pequenas coisas as resistências podem surgir. E aí eu vou um pouquinho adiante, tentar sair lá desse libretista que está escrevendo no início do século XX e vou tentar pensar no engajamento, arte, numa transgressão, né? E como essa transgressão ela é maravilhosa. Não é à toa que meu livro de cabeceira é O Homem Revoltado. O rebelde é aquele que diz não. Um não sempre de afirmação e nunca de renúncia, né? E aí tem uma passagem do Deleuze, no Proust dos Signos, que eu amo. E o Deleuze ele diz assim: a busca da verdade é a aventura própria do involuntário, nunca da boa vontade, tá, gente? O ato de pensar não decorre de uma simples possibilidade natural. É, ao contrário, a única criação verdadeira. A criação é a gênese do ato de pensar no próprio pensamento. E aí ele vai falar do signo sensível, né? E ele vai dizer que o signo sensível é uma maneira da arte nos violenta, mobiliza a memória, põe a alma em movimento, mas a alma, por sua vez, impulsiona o pensamento, lhe transmite a apreensão da sensibilidade, força-o a pensar a essência como a única coisa que deva ser pensada. E aí ele fala uma série de coisas e ele se volta a Sócrates, o bom e velho Sócrates da filosofia lá do Platão. Com justa razão pode Sócrates dizer: sou o amor mais que o amigo, sou o amante, sou a arte mais que a filosofia, sou a coação e a violência mais que a boa vontade. E que violência é essa? Aqui Deleuze fala, a violência de pensar e não de não pensar. Já dizia esse Sócrates lá do Platão, é melhor pensar errado do que não pensar. É melhor pensar errado do que, né, a gente usa essa frase que vem lá de áureos tempos, do que ter espírito de rebanho. O espírito de rebanho, o não pensar, cria monstros. E eles matam. E aí eu fico, então, como eu falei com a Silvana quanto tempo eu posso falar, né? Então eu falo um pouquinho aqui.
falar um pouco aqui também, né, disso, sobre as práticas artísticas e como elas desempenham um papel fundamental na partição do perceptível. E isso na medida em que suspendem todas as coordenadas de experiência sensível e remarcam a rede de relações entre espaços e tempos, sujeitos e objetos, o comum e singular. É no campo simbólico, construído sobre frases escritas, mãos de mármore, tintas e pincéis, que, dispostos como ferramentas sobre a mesa, evidenciam o excesso e remetem às relações entre homem e o mundo. A metáfora da obra de arte como ferramenta do pensamento é justamente o limite daquilo que ultrapassa, daquilo que transporta de um lugar para o outro, do transposicional de espaço e de tempo, o qual possibilita, aí sim, certas relações independentes entre si. Então, a arte, pelo menos para mim, se há uma hermenêutica que se espalha nesse CD, ela surge, como forma expressiva sobre a qual se medita e se discorre a partir do intraduzível e do caótico. E é no emergir desta atividade estética que a arte delimita sua existência visível e sua praxis, evidenciando o mundo através da sua expressividade. Se a obra de arte nos ensina alguma coisa, se a obra de arte nos faz resistir, é justamente porque ela nos violenta a pensar, não violenta o outro, não violenta o corpo físico, não mata, não subjuga. E, como diria Albert Camus, ao contrário do que muitos pensam, o artista não é aquele que de tempos em tempos vem julgar o mundo, mas mostrar o que nele lhe falta. Então, se a gente tiver que conversar e bater um papo nesse mundo caótico, no qual a gente vê violência, fome, miséria, genocídio, atrocidades, frases pautadas em estruturas que simplesmente excluem. Eu, por exemplo, odeio a palavra tolerância, para mim ela é uma das palavras mais perversas do nosso vocabulário, que quem tolera não respeita necessariamente, né? Então não acolhe a face do outro, num mundo que vai fazer 100 anos daqui a pouco do Holocausto, onde nós temos quase 25 milhões de mortos ao longo da guerra inteira, 6 milhões e meio é só judeu, 3 milhões e meio de testemunhas de Jeová, mais quase 1 milhão de ciganos, a gente só sabe 500 mil porque não tinha documentação, homossexuais, doentes mentais e tudo mais, num mundo pautado pela lógica e pelo raciocínio, onde a filosofia serviu para respaldar a lei como um bem maior, sendo que a lei não é necessariamente nem justiça. Está aí minha amiga advogada, meio filósofa, Silvana, que pode me garantir isso. Justiça e lei estão muito longe uma da outra. Talvez a arte, a nos obrigar a pensar, nos tire do ostracismo, nos coloque minimamente num caminho para a inclusão e não para a exclusão, não para os achismos pautados em preconceitos e verborragias que a gente encontra por aí cotidianamente, e ela nos salve, pelo menos, de um fim mais trágico do que a própria pandemia, que é o de não existir enquanto sujeito de pensamento. Bom, eu acho que eu falei muito, porque se deixar a Silvana sabe, eu vou ficar aqui 2 horas falando. Eu estou aqui marcando a minha hora, que nem uma desesperada, que eu sou um ser falante. A Silvana sabe, né, Silvana? Eu sou um ser falante, um ser andante, desesperada, presa dentro de casa, querendo trocar um pouco essas perspectivas, esses olhares. E se eu pudesse fazer uma ilustração, porque eu não fiz os slides, mas eu gostaria de tê-los feito. E aí vai demorar, porque eu tenho essa ilustração aqui, mas se alguém quiser achar, não vou ficar triste, não. É o quadro de Guernica. E uma lembrança que eu tenho, lá pelos anos 90, num MAM,
no Rio de Janeiro, eu já vi Picasso em várias vezes, e veio um estudo de Guernica. E haviam duas senhoras, tem que lembrar que eu sou carioca, gente, isso no Mãe, lá perto da praia, né? Eu fazia filosofia, então a coisa, né? E aquelas senhoras pareciam saídas de um filme, com aqueles colares, tenho certeza que aquilo era pérola de verdade, porque eu nunca vi umas pérolas tão pérola na minha vida, grande, muito bem vestidas. Sim, sério, eram elegantésimas, pareciam saídas de um filme noir, muito bem vestidas. E eu sabia a história de Guernica. Eu acho que foi a primeira vez que eu olhei e não vi o mural, eu só vi, né, o estudo de Guernica. Eram vários estudos do Picasso. E essas duas senhoras muito elegantes passavam e falavam assim: olha como é lindo, olha como é lindo. E realmente, Picasso traduziu o que há de mais terrível em beleza. Isso é um fato. Mas eu olhava para elas e, assustada, percebia que elas não tinham a menor ideia do que aconteceu em Guernica. É óbvio que eu interferi, não sei se elas gostaram, mas eu era uma menina na época, meninas falam. Hoje não sei, não, provavelmente eu falaria também. Eu acho que eu ia falar também, mas eu interferi, eu falei, vocês sabem o que aconteceu em Guernica? E aí, talvez, pelo menos uma delas olhou para a obra, para os esboços, com certo horror, a ver que o que havia ali eram pedaços de seres mutilados. Então, fica isso para hoje, e eu deixo vocês me perguntarem à vontade. Se quiserem, eu tenho páginas de texto e eu posso ficar aqui 2 horas, mas vocês não vão aguentar. Muito obrigada, muito obrigada. Para mim é um prazer falar, é um prazer enorme, ainda mais nesses tempos. Muitíssimo obrigada a todas, todos e todes. Georgia, nós que agradecemos. Muitíssimo obrigada pela sua fala. Eu acho que eu não exagerei na apresentação. Você, como sempre, traz essa sua bagagem teórica, que ela é sempre misturada com tanta generosidade, com tanta sensibilidade, com o ser humano. Então, cara, muitíssimo obrigada pela sua fala, obrigada por você despender seu tempo aqui com a gente. Mas antes de eu passar a palavra para minhas colegas, eu fiquei pensando enquanto você falava, com tanta, é, tanta riqueza, né, na sua fala sobre arte, e sem esquecer a situação que a gente está, sem esquecer que nós estamos vivendo em momentos muito difíceis, e você pontuou os momentos sem nomeá-los totalmente, né? Mas eu não pude deixar de pensar em algumas coisas enquanto você falava, né? E eu lembrei que o Mário Pedrosa ele dizia a arte é o exercício experimental da liberdade, né? E você traz esse exercício, né? E aí eu fiquei pensando, Georgia, você trabalha com a questão do totalitarismo, com o estado de exceção. E na sua fala você coloca que quem é o vírus? Eu fiquei muito impactada. Quem é o vírus? Né? Nós temos, eu tô sentindo o envelhecimento a cada dia, não vejo isso como problema, né? Não quero que ninguém diga que eu sou jovem há mais tempo, eu não sou jovem há mais tempo, eu já fui jovem e agora eu estou envelhecendo. E isso não é ruim, isso é o meu momento, né? Enfim, mas esse meu momento me traz algumas considerações do que eu já vivi e do que eu estou vendo agora, principalmente dos meus jovens alunos, né? E assim, eu tenho observado algumas atitudes de alguns deles bastante preocupante. Por quê? Porque eles estão se adequando naturalmente a este momento, a estes valores,
valores, digamos, do vírus, né? E aí eu queria que você falasse para nós um pouquinho da sua experiência de trabalhar com questões tão nevrálgicas, diante desse quadro, olhando, trabalhando direto com a maioria dos seus alunos, assim como os meus são jovens, e como pensar isso sem perder essa busca, né, da arte. Eu sei que você faz isso nos seus textos maravilhosamente bem, mas na dialética com os alunos, como que você resolve essa questão em relação a esse exercício experimental da liberdade? É isso que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. E aí eu não sei se você prefere que as minhas colegas também façam as considerações, caso elas queiram, e já passamos também para as perguntas no chat. O que você Pode ser prefere? uma de cada vez, porque a sua Ok. pergunta é para fazer a palestra 2. Não. Do Aí jeito eu que você vou. quiser. Eu tenho que lembrar que eu estava numa reunião antes daqui. Punk, a propósito. A tua pergunta é ótima. E, assim, eu quero ouvir a pergunta de vocês duas, que eu estou encantada com vocês aqui. Eu brinco com a Silvana que a gente tem afinidade de almas, né? E eu acho que é importante essas afinidades, porque mesmo sem se conhecer, parece que tem um olho no olho, que quando a gente vê o engajamento de um tipo de trabalho, a gente percebe que está no mesmo barco, né? É uma coisa meio que anda junto. Você falou de envelhecer, e eu acho muito importante a gente falar do envelhecimento. Eu não sou uma menina, eu não sou uma garota, eu não sou uma jovem, eu sou uma mulher de 53 anos, nascida na ditadura, que viveu a ditadura. Ou seja, fui alfabetizada, estudei. Eu fiz primeiro grau, gente. Eu não fiz fundamental. Fundamental para meu filho. Eu fiz primeiro grau, eu fiz segundo grau, né, que é o famoso ensino médio. Eu entro numa faculdade, faço vestibular com 16 anos, uma menina. Eu não fui para Direta Já, que naquele dia meu pai trancou as portas de casa, porque ele tinha medo que eu saísse, porque ele alguma coisa dizia que não ia dar certo. Então, eu conto uma história que eu acho que é uma história real da minha vida. Diz minha mãe que eu era uma menina calminha. Eu acho que eu não era, não, pelo que ela fala, mas ela diz que eu era calminha. Eu acho que eu só falava menos, vamos dizer assim. Eu falava menos, eu não era calminha. E eu lembro de algo que os nossos alunos não tiveram, que era o maldito OSPB. E eu não fiz, como é que é a moral cívica? Até esqueci o nome do negócio. Eu não fiz, porque todo ano o governo mudava, e eu não fiz um ano moral e cívica. Eu não tive, porque era num ano, depois mudava para outro, eu acabei que não tive, mas o SPB eu tive. E eu acho que nessa aula, aos 13 anos de idade, é onde tudo começa em mim. Por isso que é importante fazer uma narrativa do envelhecimento. Eu lembro que eu gostava muito de ler, e isso é fundamental. Eu falo isso, eu tenho um filho de 14 e um que vai fazer 10. A Silvana conhece meus bichinhos, né? Meus amores. E eu sempre falo para eles, ter vocabulário é fundamental, saber o que as palavras significam, que vocês conseguem interpretar. E eu lia muito. Meu pai lia muito, tinha livro em casa, então eu lia. Digamos assim, estava lá, né? Você pega para ler. E eu lembro Mercadante, o nome do professor. Não vou dizer o apelido que a gente dava para ele, mas vocês deduzem. E a Silvana já pensou, sabe? Você sabe que eu penso besteira, então ela já pensou. E ele chega numa aula e começa a explicar como a democracia é instaurada depois, aspas, e vou usar as palavras dele, tá? A gente fala, me dá até engulho. Depois da Revolução, né, democrática lá de 64. E estamos lá na porcaria da aula do Mercadante. E ele começa a explicar que tinha tantos partidos, que tinha não sei o quê. Ele vai explicando. Eu não sei hoje se esse professor ele dava aquela aula e tentava mudar a gente
numa sutileza, eu nunca vou saber, porque eu era uma criança, ou se aquilo bateu em mim. E depois ele fala como é que a liberdade chega, eles acabam com os partidos, prendem, né, tiram o comunismo do país e viram 2 partidos. Nesse momento, eu parei, não falei nada, estava no colégio católico, gente, nem abri a boca. Eu só parei e falei assim, mas peraí, eu tinha vários partidos, eu tinha várias formas de pensar, eu tinha várias possibilidades, né? E agora eu só tenho 2. E isso agora é liberdade, antes não era liberdade. Era óbvio que aquilo estava errado. Eu não precisava de nenhum professor para me dizer aquilo. É claro que aquilo nasce de uma maneira esquisita. E aí você vai crescendo e vai vendo os males, os amigos cujos pais um ou outro foram presos, você começa a descobrir, você começa a prestar atenção em pequenas frases ditas dentro de casa, né? Que você não se dá conta. E isso ficou para mim como realidade. Mas há uma geração que não entendeu que isso faz parte da realidade, faz uma leitura disso como ficcional, como ficção, como uma fabulação sobre algo para se elucidar. Eles sabem que são eventos históricos, mas me parece que não conseguem associar isso a um evento real. Aí a gente pode elencar 1000 fatores. Será que infantilizamos muito alguns adolescentes e jovens? Será que não? A gente pode fazer 1000 questionamentos, mas isso se tornou ficcional. E ao se tornar ficcional, as narrativas ficaram como história da Globo, novela da Globo. No sinal, tem excelentes minisséries falando sobre anos rebeldes, anos dourados, e por assim vai. Não é isso que está em voga, é como ele absorve. E ao não absorver isso como realidade, que eu acho que é isso que é o grande ponto, pelo menos eu percebo, não é o único, não é o único, isso tem que ficar claro, mas é um ponto que eu acho que é crucial, ele não consegue entender que ele tem que se indignar com isso. E por que eu trabalho com isso? De vez em quando minha mãe vai me contar um caso horrível da criança que foi morta, eu falo, pelo amor de Deus, não me conta. Eu não quero saber. Eu já li a matéria, já vi o que aconteceu. Eu não quero saber. Porque todo dia eu acordo, ou eu durmo, lendo sobre crianças enforcadas, pessoas executadas. É porque eu me indigno. Não são eventos isolados. Tem uma frase que eu adoro falar, principalmente em família, essa é a melhor parte, né? Que eu falo assim, mas eu falei, eu avisei. Eu adoro dizer isso. Por quê? Porque tu está dizendo a porcaria da parada há uns 20 séculos. E as pessoas assim, não, não pode acontecer. Não pode acontecer. Mas você está vendo a sequência. E aí eu acho que está essa coisa do não pensar. A obra de arte, se ela fosse, se a gente tivesse aula de artes nas escolas, desde crianças pequenininhas, que não é só o traçado, e isso eu tive bem, uma coisa que eu lembrei agora, a escola do ensino médio, que era o 2º grau, e não tinha filosofia, mas o dono da escola, ele era um amante das letras, da filosofia, então ele burlava a ditadura. Então, ele tinha aula de artes. Então, eu tive 2 anos de história da arte na escola. E enquanto os colegas achavam aquilo um saco, porque isso é reproduzido de casa, gente. Meu filho de 10 anos fala, meus colegas não gostam de história, a história é tão legal. Por quê? Porque você ouve em casa que história não é importante, importante é português e matemática. E tudo isso se torna... E por que história não é importante? Porque ela é ficcional. Se ela é ficcional, ela já passou, ela é ato de museu, eu não sei nem entrar no museu e ver a cabeça de João Batista na bandeja sendo entregue para Salomé e reconhecer o que aquilo significa. Então, eu acho que falta isso. E aí a gente tem que fazer a meia-culpa disso.
Eu sou honesta, a gente tem que fazer a meia-culpa disso. Eu faço a minha meia-culpa com as minhas duas pequenas cobaias de dentro de casa, pobres criaturas. Que eu tento. Quando eu olho, eu tenho meninos discutindo coisas que eu acho que eles não deveriam estar discutindo, mas eu tento dar para eles. E, ao mesmo tempo, eu tento despertar os alunos. Uma das coisas que eu percebo que impacta, mas é complicado, porque alguns vão embora do sala e não voltam nunca mais, são as imagens. Imagens, sejam elas pinturas, sejam elas esculturas, sejam elas fotografias de eventos reais, fazem eles levar um choque de realidade que assusta. Não sei se responde você, Silvana. Tá ligado, Sil. Vocês Agora viram tá que ligado. eu já tinha pedido desculpas pelo futuro, né, gente? Vocês lembram lá no início? Georgia, querida, claro que respondeu lindamente. Obrigada, muito obrigada pela sua resposta. E fez uma outra palestra mesmo, com coisas tão sérias. Muitíssimo obrigada. A Dani? gente ainda não tem pergunta aqui do chat. Lilian, quer fazer primeiro a sua pergunta, depois eu faço a minha? Posso fazer? Ah, Eu faço aqui. Jorge, primeiro, muito obrigada pela sua fala, pela resposta à pergunta da professora Silvana, porque tanta coisa aflora aqui na nossa cabeça, né? Que a gente. Eu sou uma pessoa das relações internacionais, mas a minha é muito cara, a Hannah Arendt também. Eu tenho uma disciplina que é cinema e RI, e a minha aula preferida é o filme dela. Por causa de uma coisa, e era isso que eu queria perguntar para você, porque você tocou nesse ponto, né? Ela insiste muito no ato que nos diferencia dos bichos, que é quando a gente não abre mão de pensar, né? O que faz o humano humano é o ato de pensar, né? E aí eu queria te perguntar duas coisas que têm muito a ver com essa situação toda de degradação da sociedade que a gente vive, que é, primeiro, como é que a gente consegue convencer um indivíduo ou dizer para ele que ele precisa pensar? Como é que a gente consegue falar para ele isso, né? Eu tenho dificuldade muitas vezes que pensar não é só reproduzir, né? Como você mesmo disse, mas é ser crítico a tudo que te cerca, né? É dizer o não, como você disse, com a convicção de não negar-se nada, mas de ser afirmativo na sua posição, né? E é tão difícil falar isso para os alunos. Eu fico imaginando como é que eu consigo falar isso para um indivíduo que pega o ônibus, o trem na Central do Brasil às 4 da manhã e passa o dia inteiro fazendo coisas que, se ele pensar, ele não faz, né? E aí isso me toca, porque parece que a gente entra num ciclo vicioso que nos impede de evoluir, né? Eu sei que não tem uma resposta, mas eu acho que todo dia eu procuro um caminho para fazer com que a gente consiga incutir em nós mesmos a vontade de nunca parar de pensar e de alguma forma nos outros também, né? E aí automaticamente me vem uma segunda questão, que é a questão da estética, né? Que é como é que eu também falo para as pessoas que a estética é muito importante para que ela se salve. Como é que eu crio nessas pessoas que são tão violentadas diariamente pelo espaço onde vivem, pela opressão que vivem, onde tudo não tem beleza, nem por acaso conforto, e não estou falando de conforto de um bom sofá, estou falando de uma vida que dê a elas a real noção de que elas são pessoas, né? Como é que eu falo com elas, de alguma forma, a construção dessa estética, a importância dessa estética? Que isso pode salvá-la de muitas coisas, né? Que isso pode tornar a vida dela muito melhor. Eu sei que não tem resposta, mas eu fico pensando como é que a gente conversa nesse ritmo, nesse nível, para mostrar que muitas vezes as coisas mais importantes são as que não são palpáveis, né? Mas aquelas que a gente consegue formar na nossa cabeça de forma a tornar a nossa vida mais possível, né? Mais real para a gente mesmo, né? Era isso. Obrigada muito pela tua fala. Eu me emocionei bastante.
Eu que agradeço. Eu estou aqui pensando, se eu responder essas perguntas, eu salvo a humanidade. São perguntas extremamente complexas, né? Letra de música, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Não tem resposta para isso é óbvio. Mas, assim, é claro que a gente vai conseguir fazer isso, e aí é a parte que eu acho que é linda dos trabalhos de base, né? Que é estar lá junto com a galera dos sem terra, dos sem teto, e dar uma outra estrutura de educação, porque é para essa galera, quando você tem um trabalho assim, a gente consegue. Na verdade, tem que mudar governos. Acho que é só isso. Mudar esse maquinário, que a gente fala do capitalismo, né? As pessoas falam assim, é um fato. O capitalismo venceu a guerra entre comunistas. Ganhou. Até o presente momento está ganhando o jogo. É com ele que a gente está lidando. Eu não estou lidando com nenhuma outra forma, porque a gente pensa, você vem da RI, né? Com outra forma política, que para mim o capitalismo é muito mais uma forma política, que degringola numa economia. Pô, aqui está lei seca, cara. Eu estou aqui olhando e falei, eu tenho que pedir uns 20. Mas é um lance muito importante, porque a gente não tem como lidar com isso sem mudar estruturas. Isso é um fato. Mas talvez pela própria arte, sem dizer que ela te salva. O Deleuze vai dizer, é uma fase pesada, e que vem com Antoine Artaud, que é a arte estupra o pensamento, mas um filho por trás. É uma fase pesada em termos, principalmente do século XXI, esse tipo de palavreado, né? Principalmente quando a gente fala de mulher, de estupro e tudo mais. Mas a intenção dessa frase é muito importante, porque ela tem que te violentar a pensar. A boa vontade, gente, nem de nenhum professor vai fazer ninguém pensar. Ele tem que ser jogado na possibilidade de pensar. Hannah Arendt, né, você fala, ela vai roubar isso do Platão, ela mistura ali o Platão e Aristóteles um pouquinho, principalmente em relação ao Platão do Meno, né, desse moscardo que fica, né, essa mosca que se exubiteia como uma e te atiça, e você vira uma enguia elétrica te forçando a pensar. Por isso que é muito mais perigoso não pensar do que pensar errado. Porque pensar errado, tu corrige porcaria do pensamento. Não pensar, você segue qualquer pensamento alheio. Se eu pudesse dizer como fazer isso, eu ia falar, convido o crioulo, que é um cara que pega as músicas deles e fala, eu fui estudar, eu fui ler. Esses caras da periferia, esses rappers, os sambistas, entendeu? Pegar essa galera mesmo, que por mais que às vezes a gente não goste, a gente não gosta, né? A gente não é obrigado, é gosto, né? Aqui em casa eu falo, pode ouvir funk, rap à vontade, não pode ouvir funk sexista, não pode ouvir funk machista, nem homofóbico. Aí eu falo, imagina, né? Você ainda vai usando alguns chavões antigos, você sabe que não deve usar, mas eu tenho 2 meninos, tem que construir. Eu acredito que homens possam ser feministas, então eu tenho homens e que aonde ser, ai deles que não sejam, né? Mamãe italiana autoritária. Mas talvez seja isso. Ouvir o que crioulo, que eu acho crioulo, além de lindo, uma coisa assim fantástica. Aquele homem me deixa doida quando eu ouço ele falar e como ele pega a música que falava das travestis, das transexuais, e ele muda o contexto. Esse cara sabe educar mais do que a gente. Talvez seja com essa galera que a gente tem que aprender. Gostando ou não da Anitta, talvez a gente tenha que ouvir o que ela tem a dizer lá dentro da favela. Porque eles entram, a gente não é. Não sei nem se a gente tem capacidade para entrar, sabe? Não sei. Mas se eu pudesse dar uma dica, vamos ouvir essa galera, esses funkeiros, esses rappers, esses sambistas, porque ouvir a bossa nova, né, do século XXI, a gente é elite, a gente sabe que é. A gente, ainda mais nós 4 aqui,
4 mulheres. A gente é o quê? 1%? Nem 1% da população mundial dentro dessa estrutura, se duvidar. Né? Então, a gente é muito elite. Não é elite com grana, não. É porque professor não tem grana, gente. Né? Professor não tem grana. Vamos convir. Professor tem empréstimo bancário, não tem grana. Mas a gente é uma elite de conteúdo que 99% da população não tem. Talvez é dialogar com essa galera. Mas será? E aí a gente vai para o será, né? Que a gente quer. Não estou falando nós 4, eu falo enquanto acadêmicos. Eu acho que é se voltar para esse pessoal. Se eu pudesse dar uma resposta. Porque se eu tivesse resposta, eu resolvi o problema da humanidade, acabou a fome no mundo, acabaram as guerras, está tudo tranquilo. Mas não é por aí, infelizmente. Mas eu acho que eu ouvi esse pessoal, sim. A gente tem que dar o braço a torcer. Sei se te respondi, eu te deixei mais confusa, né? Sim, não, eu acho que é isso. Essa é uma pergunta que a gente se faz sempre. Mas eu acho que faz todo sentido o que você disse. Talvez a gente tenha que desconstruir na gente mesmo essa percepção do que é o ato de pensar. Porque a gente acaba trabalhando com isso e se molda muito entre paredes, entre blocos, né? Boa vontade não leva a lugar nenhum, só a texto chato. Vai dizer dele. Quer dizer, coitado dele, ele não disse textos chatos, eu que fiz a leitura dos textos chatos. Lilian, você quer fazer uma pergunta? Eu também tenho uma outra aqui depois do chat. Faz primeiro aí. Então, olha, Jorge, parabéns aí pela sua fala, foi maravilhoso te ver com esse falar assim tão despojado, né, tão dado para nós assim, isso é muito bom, né? É bom ver que você está disponível para esse diálogo, para esse debate, né, para essa conversa boa, e eu fico muito satisfeita de te ter aqui conosco nessa tarde, noite, né? É muito agradável. Bom, mas você comentou na sua fala, assim, em alguns momentos, sobre a questão do tempo, a dificuldade, às vezes, da gente compreender, né, os momentos que a gente vai passando. Às vezes a gente olha muito o mundo com o nariz encostado, né, na linha do tempo da gente e não consegue ter uma visão um pouco mais aberta e ampla, né, do que se passa à nossa volta. E aí eu gostei muito quando você falou de toda uma trajetória da sua meninice na escola e como isso foi impactando o seu olhar e como você foi percebendo, né, outras possibilidades de estruturação e de conversa que nem sempre ficavam tão evidentes na fala daquele professor. E, às vezes, assim, há estilos, né, de docência que muitas vezes são impositivos, né, que vêm com uma forma de trazer o conteúdo em que parece que está se trazendo um ato de fé, né? Você tem que confiar que aquele professor está te trazendo o saber, né? E acoplar aquilo tudo à sua vida. Acho que a docência boa é aquela mesmo que critica, né? Que faz você pensar, tira você de dentro daquela caixinha, daquele lugar de conforto, e que te estimula a criar perguntas, né? Porque aí, quando você cria as suas perguntas e busca as suas respostas, você está em meio caminho, né? Para discutir saber, para discutir um horizonte. E eu fico vendo, assim, às vezes também a acomodação que há à volta da não pergunta, né? Eu só quero as respostas. Né? O aluno que parece que já vem com que assim, ó, você dá a pergunta, ele já quer o gabarito. Né? Me dá a resposta desse negócio aí, me dá o gabarito dessa resposta. Eu quero saber o que pronto, né? Quero comprar pronto, é tudo imediato, é para já, não tem crítica, não tem a busca, não tem a problematização. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão, né, de como buscar esse saber. Você falou da sua experiência de ler bastante, né? Alguns gostam mais de outro tipo de arte, gostam muito de ver documentários, são devoradores de documentários, e isso também cria um senso crítico em vários temas diferentes. Outro adora poesia, vai lá e lê poesia. Outro gosta muito de música, como você também falou aqui de outros cantores e compositores. Então, quer dizer, às vezes você tem que encontrar ali um lugar que te estimule também, né? Acho que é um pouco isso, não sei. Mas a arte tem esse poder, né, de nos tirar de algum lugar.
né? Nos levar a outro. E pode ser um lugar parado se a gente também escolher a arte que não nos estimula, né? Então, aí eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso, sobre essa estimulação também desse pensamento em nós e tal. Então, agradecer. Isso não é uma pergunta, vocês estão me colocando na berlinda aqui, tentando resolver os problemas do mundo, educação. Mas é interessante porque eu acho que a única coisa o único trabalho que eu tive na vida, gente, tirando uma época que eu estava muito dura e eu vendia cesta de café da manhã para fazer o mestrado, porque eu não tinha bolsa, foi dar aula. Então, a única coisa que eu fiz na vida foi dar aula. Eu só sei dar aula. Aí você fazer cesta de café da manhã. Mas é fácil, você compra as coisinhas e monta lá dentro. Mas até para isso tem que ter uma estética, brincadeiras à parte. Então, a sala de aula. E aí a gente tem um problema que é terrível, que não é um problema brasileiro. Eu sempre brinco que eu falo assim, quem dera que os problemas fossem brasileiros. Era fácil, só tinha um país para poder resolver o problema. Mas eles não são. Então, o problema do mau pagamento do professor, o problema da desvalorização do pesquisador, o problema... Aí hoje, esse negacionismo maluco que a gente está vivendo, tudo isso acoplado a uma série de coisas, né? Desgastam esses caras que a gente não é a base, a gente é topo, né? A gente está lá no início, na pontinha da pirâmide. Então, a gente, quando pega essa galerinha, que a gente fala dos nossos alunos jovens, teve um cara lá atrás que está formando ele. Mas um cara que tem, porque eu dei aula no ensino médio, 36 horas dentro de sala. Tem gente que dá, eu tinha um colega que dava quase 60. Você não vive, cara. Você não vive. Aí a gente vê alcoolismo, a gente vê tudo isso no ensino básico, né, que a gente sabe que tem por aí o desgaste, infartos e tudo mais. Então, assim, a gente tem um problema de base que e assim, outro dia eu estava conversando isso com minha mãe, que ela estava falando, aí eu falei, tem o pessoal aqui da educação, eles fazem estudos, e a gente faz grupo de formação continuada de professores que a gente tem licenciatura, né? E é marcante como uma geração que forma no final dos anos 80, iníciozinho dos anos 90, ela não vem para a formação continuada. Quem vem mesmo é o pessoal que ou está naquela coisa, mesmo mais velho, que está com a cabeça pululando, precisando, sabe que precisa daquilo, ou uma galerinha nova. E aí a gente volta para uma questão de base, a falta de tempo, o desgaste, a necessidade de lazer e uma crença que muitos professores universitários também têm, uma crença que eu acho muito ruim, de que detém a verdade, como se a verdade existisse. Né? Por exemplo, eu sou uma crítica do pessoal das opiniões, eu acho um saco. Não, o que eu acho, não leu porcaria nenhuma e está achando um montão de coisa de economia, de medicina, que é diferente de você ter uma posição a partir de alguma coisa que você tem noção. Eu sou uma crítica ferrenha, eu sou filósofa, gente. O lugar da doxa não é o lugar das discussões, né, mais faltadas. A doxa está num outro lugar. Mas a gente também tem que olhar, e aí a gente volta à questão de base desse capitalismo, desse mercado que nos faz, que eu acho que a tua pergunta está muito ligada à pergunta da Daniele, porque exatamente o que a gente tem? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, mas a gente não sabe o que é diversão e arte. Porque tem sempre uma vozinha dizendo a economia tem que girar, as pessoas têm que comer. Você já viu quanto a gente ouve no cotidiano as pessoas têm que comer? É claro que as pessoas têm que comer no mínimo 3 refeições ao dia. Isso é um fato. Só quem fez jejum intermitente é que deveria não comer 3 refeições ao dia. O resto do mundo tem que comer 3 refeições ao dia. Mas eles só têm que comer? Eles não têm que ver TV, não têm que morar? Olha para o vizinho. Sempre tem um vizinho, né? Os alunos riem que eu falo assim, aquele vizinho, aquela tia distante, está muito mais perto do que a gente pensa, que questiona
Quantas vezes a nossa geração, então, ouve isso muitas vezes. Mas veja, a empregada quer que o filho dela coma iogurte. Como é que eu vou trabalhar isso num educador que só pensa em comer e que se sabe supérfluo se morrer? Então, acho que tudo isso gira em torno da discussão do capitalismo e das formas como a gente faz a leitura da educação. E, mais uma vez, a gente tem que fazer a meia-culpa. Uma meia-culpa que eu tenho me feito muito tempo. A gente deixou muito imbecil falar por aí. E porque eram imbecis, a gente não deu trela. Ah, é imbecil, eu não vou ouvir, não. E aí nós estamos numa crise da educação radical, porque nós não temos valor algum. Nunca tivemos. Há muito tempo que fazer greve nada significa, né, pouca coisa, porque o médico, a pessoa morre. O ônibus, o cara não vai para o trabalho. Nós. Ou seja, vivemos uma existência supérflua em que só que nós não somos supérfluos. Talvez agora, com a pandemia, esteja percebendo que quando morre não volta, né, gente? Pai, mãe, avô, irmão, filho, não volta, não. Morreu, está mortinho. Se tem outra vida ou não, isso não é para essa discussão. A gente não tem como discutir isso aqui. Nessa daqui, acabou. Então, talvez seja um pouco isso, da gente perceber o quanto... Aí a meia-culpa. Nós também tratamos com a superfluidade. E como é que eu vou pedir para esse cara que dá 36 horas aula, 40 horas, que está de saco cheio e que acredita que é dono da verdade, né? Você falou bem, como é que é? Ele é o detentor do saber. Então, quando a gente chega... e não é que as pedagogias de escolas ou de universidade não tragam as questões novas. Né? Tá lá, mostrou, teve essa teoria nova, o cara ouve, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, a criança passou de ano na escola particular ou na pública, ou passou no vestibular ou no Enem, pô, beleza, o cara é bom professor. Eu costumo dizer, deixo isso chocado muita gente da minha família, que eu não quero que meu filho vá para a escola particular, que ele vai para o ensino médio ano que vem. Aí perguntam para mim, por quê? Eu falei, porque para adestrar eu faço sozinha, pago cursinho. Que isso? Não tem ensino, tem adestramento. A parte do ensino é muito pouca. E nós que damos aula em universidade sabemos as consequências do adestramento. O cara passa lá em primeiro lugar, você dá para ele um texto mais ferrado, uma conta que ele tem que raciocinar para um cálculo matemático. Se fosse assim, né, o pessoal não levava a bomba em cálculo a borbotões. Tem que pensar para fazer aquilo. Então, eu acho que é essa a realidade. E a outra realidade, que é uma realidade que está acoplada a essa, da superfluidade, e daquilo que não é supérfluo ser tratado como supérfluo, que é a arte. A arte, a filosofia, a sociologia, a psicologia, né? Todas essas relações que tratam ou com o ego ou com sujeitos em sociedade, e com o próprio prazer estético. O que as pessoas ensinam em arte para essas crianças? Ah, tem aula de arte. E basta conversar com aquele cara que saiu da universidade, apaixonado, vai dar aula, e ele descobre que ele só pode ensinar alguns tracinhos. Eu, como falei, eu tenho meu passado lá, que eu fui bióloga. Os anos 90, até 1998, eu dava aula de educação sexual na escola, ninguém tinha problema nenhum, professor, meninos de 7ª série, atual 8º ano. Assim, eu saio em 2000, né? Quando eu entro no mestrado, eu saio do ensino médio da biologia e das ciências. Mas em 99, eu tenho já um problema com pais religiosos que acham que eu não posso ensinar. Imagine a arte, que é tida como degenerada. Será que uma Madonna de Rubens com seio desnudo pode ser mostrada ao filho? Então, a gente tem vários problemas religiosos,
na intromissão da política, problemas de ordem capitalista, que eu acho que talvez seja o mais fundamental, e a ética capitalista, que faz exatamente essa relação protestante, dessa relação de acúmulo, acúmulo, trabalho, e a gente só pensa em comer, e comer muito mal, diga-se de passagem. Eu acho que é um pouco por aí. E aí a nossa meia-culpa, né? Porque eu acho que a gente deixou essa galera que eu chamo de imbecis falarem e achamos que éramos superiores e eles ganharam muita voz. Não sei se respondi ou não. Professora Georgia, nós temos uma pergunta aqui do pessoal do chat. É que eu não estou vendo o chat, o Cisco não deixa eu ver o chat. Não, mas eu passo aqui. É da Adria Borges. Ela diz: Professora Georgia, adorei a sua fala e fiquei pensando que estamos sangrando todos os dias e não conseguimos usar as mesmas armas do opressor, que inclusive é um dos elementos que nos difere. Considera que ao usar a arte como linguagem, podemos conseguir sangrar / cicatrizar? Pode comentar a respeito? Posso repetir, sim. Não, eu entendi a pergunta. A minha pergunta fica: sangrar quem? A nós mesmos ou eles, né? Eu vou dizer, uma charge tem ferido muita gente por aí. Né? A gente percebe como é que charges incomodam. Eu acho que a pergunta da Lilian, até lembrei disso, que são várias formas, né, de expressão estética. E a gente não tem nem como mensurar, vai aparecendo aquilo que toca mais, pelo menos nesse momento. Mas uma charge fere, mas é óbvio. Toda resistência, toda ação tem uma reação na mesma direção em sentido contrário. Ela pode demorar do nosso lado, mas ela vai aparecer. O perigo disso tudo, que para mim aí é o grande perigo, e aí a Hannah Arendt, com todas as discussões que a gente pode fazer quando ela vai fazer a análise do Little Rock, fazer algumas análises sobre a violência, mas eu acho que ela tem uma passagem interessante no Sobre a Violência, em que ela vai falar sobre a relação entre negros e brancos, está falando das Panteras Negras, né? Está trazendo essa discussão dos anos 70, bem ali no início dos anos 70, e ela fala a violência branca faz legítima a violência negra, só que a violência negra traz de novo a legitimidade da violência branca. Eu sou uma pacifista. Isso não quer dizer que eu não poderia bater em alguém, são outros 500. São outros 500. Eu não acredito, eu sou contra a pena de morte, eu sou uma pacifista. Isso não quer dizer que alguém não possa apanhar nas minhas mãos. Sim, porque eu sou fruto de emoções, eu sou fruto eu tenho que me defender também. Então, são coisas diferentes que a gente tem que pensar. A toda ação é uma reação. Aí a pergunta é com que arma a gente vai lutar. E aí é o perigo. Porque no momento, por exemplo, que a gente se armasse, vamos supor, se fizéssemos uma guerra civil, meu filho me perguntou sobre guerra civil. Aí eu falei, para uma guerra civil, eu tenho que ter uma quantidade da população muito elevada para fazê-la. Não dá para ser meia dúzia, senão não é guerra civil, né, gente? É golpe, a gente vai chamar de qualquer outro negócio. E, ao mesmo tempo, eu sou contra. Só em última instância. Mas, sim, namoramos, por exemplo, em vários lugares do mundo com estado de exceção. Há um namoro. As leis ainda vão ali e tal, mas tem lugares que o estado de exceção está instaurado, em países ocidentais. Então, é bem complexa essa relação. A pergunta sempre vai ser, com que armas? E, sim, a arte vai fazer que a gente respingue em sangue. Mas já dizia a Deleuze que, já que a gente fala de arte, eu falei do Cruz dos Signos, mas viver é um risco. Sempre foi. Eu prefiro resistir com a arte, não que a minha arma seja obra de arte, apenas escrita. Eu prefiro essa. Mas eu entendo também quem prefere outra. Eu consigo entender. Professora Silvana?
Bom, eu tô assim, impactada com essas discussões. A Georgia termina a fala dela e com as perguntas ela vai falando coisas, ela vai trazendo coisas assim que me deixa sem fôlego, Georgia. Eu estou simplesmente sem fôlego, porque estou aqui pensando enquanto você falava, começou com a arte, com o estado de exceção, com o totalitarismo, passou pela velhice, passou pela colonialidade do saber e terminou com o crioulo. Cara, é isso. Que coisa linda. Que coisa linda. E nos colocou é, num lugar de uma responsabilidade absurda enquanto educadores, enquanto pessoas que estão, nesse momento, também debaixo desse capitalismo, também debaixo do momento político atual, mas com responsabilidades a- mais ainda, né, depois das provocações. Então, eu acho que a gente está, assim, terminando essa tarde com extremo ganho, sabe, da sua contribuição. Então, eu só tenho a agradecer, Georgia. Muitíssimo obrigada pela sua luz, minha querida. Agradeço muitíssimo. Obrigada. E obrigada às pessoas que estão com a gente também no chat. Muito bacana vocês estarem com a gente nesses momentos do Confrontarte, que a gente tem buscado trazer um pouco de arte para nos aliviar também, sabe? Para nos aliviar nesse momento onde os imbecis tomaram o poder, né? E eu concordo, Georgia, nós deixamos. Talvez a gente esteja num lugar que a gente acha que não consiga falar, não consiga comunicar, não consiga verbalizar, mas eles conseguem, né? Então, enfim, minha querida, muitíssimo obrigada pelas provocações e eu vou continuar pensando sobre elas depois que a gente terminar essa sessão. Muito obrigada. E aí eu passo já a palavra para minhas colegas, eu acho que a gente já vai finalizar o nosso tempo, então já fica meus agradecimentos. Muitíssimo obrigada. Então, eu, na sequência, vou falar aqui para fazer a propaganda do nosso próximo encontro. Né? Nosso próximo Confrontar será no dia 7 de abril, numa quarta-feira também, às 5 horas, e nós vamos ter a presença da Lívia Sovic, que vai falar sobre branquitude e MPB. Então, vai ser um tempo bom para a gente pensar nesse nosso lugar de privilégio e como isso afeta a sociedade. É uma fala dura, mas que também precisamos nós ouvir, né, para desmontar o que está posto aí, que é muito cruel durante tantos anos para aqueles que passam pelo sofrimento e pela dor, né, sempre muito sentida a fundo do racismo. Então, vamos ouvi-la e aprender um pouco mais e também sermos impactados com essa mensagem, tá bom? Então, espero contar com vocês também lá no dia 7 de abril. E muito obrigada, Georgia, foi excelente te ouvir. Eu acho que a gente leva para aqui um monte de desafios e de vontade, né, de para mim, por exemplo, que já estou há muitos anos nessa educação, né, de retomar aqueles valores que a gente tinha lá no começo, né? A gente passa muito tempo dando aula, depois de um tempo a gente já fica meio cínico, né? Assim, no sentido de que se a turma for boa, eu dou lá o meu do melhor, mas se ela também não quiser, eu também não estou mais para me chatear. Mas é voltar aquele primeiro amor da gente lá na turma, na educação, nos nossos ideais primeiros, né? Que são muito necessários também. Então, só para finalizar também, professora Georgia, muito obrigada. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui hoje com você. Os confrontantes sempre nos ensinam muito, porque causam na gente esse impacto, sabe? Esse mal-estar que você falou, que nos fere e faz pensar, né? E eu espero que cause isso também em todo mundo que está aqui com a gente, uma vez a cada 15 dias, para poder coletivamente tentar criar uma percepção que é possível um outro mundo, uma outra maneira de existir, uma outra maneira
de conviver em sociedade e de resistir, né? De resistir. Então, muito obrigada, eu agradeço a todos, peço que fiquem em casa, esse Brasil não está fácil, usem máscara, lavem as mãos, não aglomerem, a gente precisa se curar para resistir e lutar muito contra tudo que está aí, toda essa coisa inominável que está aí. Eu só tenho a agradecer. Hoje, resistir é sobreviver, para que depois a gente vá para as ruas com as nossas bandeiras e os nossos gritos. Obrigada por essa oportunidade. E eu deixo uma última coisa que agora na fala da Lilian, eu sou cria dessa UFRJ, casa que me criou, graduação, mestrado, doutorado. Talvez a nossa resistência maior como educador é lembrar que um dia a gente sentou do lado de lá. Nunca esquecer disso. Tá? Obrigada de coração a todo mundo que eu não pude ver. A todas, todos e todes. Lavem as mãos, usem máscara, não aglomerem. Resistam. Obrigada, gente. Um beijo, pessoal. Até dia 7.